Nesta edição, Consultoria Legislativa do Senado Federal joga água no chope de Davi Batoré Alcolumbre. A obstrução de justiça praticada por ninguém menos que o infame STF, a vergonha mundial. A segunda rodada da tentativa de controle social está para começar. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Você sabe como é, perguntar não ofende. O senador sergipano Alessandro Vieira perguntou e a Consultoria Legislativa do Senado acabou jogando um tonel de água no chope do servidor público que preside o Senado, Davi Batoré Alcolumbre, que não esconde de ninguém as intenções dele de ser reeleito presidente da Casa na mesma legislatura em fevereiro do ano que vem. Num parecer inédito, a consultoria reforçou que a Constituição proíbe a reeleição nas casas do Congresso dentro da mesma legislatura. Segundo o texto do documento, abre aspas, alterações nessas regras ou mesmo na forma de as seguir, feitas de forma ligeira e ao sabor das circunstâncias, não contribuem para a democracia e sua respeitabilidade pela cidadania. Fecha aspas. Enquanto isso, o senador gaúcho Lazier Martins conseguiu 22 assinaturas, ou seja, uma a mais do que o necessário, e protocolou um requerimento de urgência para a votação do projeto que prevê mudança no regimento interno para garantir a votação aberta na eleição da mesa diretora do Senado. Paralelamente, segundo se informa, a bandidagem da alta esfera andou se estranhando durante um encontro na casa da senadora Cátia Abreu. Renan Canalheiros, que é contra a recondução de Batoré Alcolumbre à presidência do Senado no ano que vem, resolveu peitar o sinistro Gilmar Beissola Mendes, que é o relator do caso no infame STF. Canalheiros teria perguntado a Gilmar, abre aspas, e se o Fux quiser ser reeleito? Fecha aspas. Quem estava no encontro contou que o clima ficou tenso. O sinistro teria respondido a Renan Canalheiros que não pretende interferir no alpinismo inconstitucional de Batoré, dizendo que são situações diferentes. O governo resolveu recorrer da decisão tomada pela Justiça no sentido de suspender a volta ao trabalho dos médicos peritos do INSS. A decisão tomada hoje pelo juiz federal substituto da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal atende a uma ação protocolada pela Associação Nacional dos Médicos Peritos e vale para todo o Brasil. A entidade alega falta de condições sanitárias contra a peste chinesa, o que o governo nega. O impasse está afetando cerca de 1 milhão de brasileiros que esperam uma perícia médica. No momento infame STF, a vergonha mundial, desta quinta-feira, a notícia é de arrepiar. O Supremo Tribunal da Fraude pratica obstrução de justiça. É isso mesmo que você ouviu. O próprio STF praticando obstrução de justiça. Acontece o seguinte, a Itaipu Binacional andou durante muito tempo financiando viagens e extravagâncias internacionais para os sinistros do infame STF e o Só Tem Facínora. Isso tudo ficava quietinho, silencioso, ninguém falava nada a respeito. Quando o presidente Bolsonaro tomou posse, ele mudou um membro-chave da diretoria da Itaipu Binacional e, milagrosamente, a farra das passagens internacionais gratuitas para os sinistros do STF e do STJ acabou. Logo em seguida, o Tribunal de Contas da União achou que deveria investigar as contas da Itaipu Binacional, que é uma empresa pública, deve transparência em todos os níveis ao Estado brasileiro. E o TCU ficou especialmente interessado nessa história das viagens internacionais dos sinistros do STF e também do STJ. O que aconteceu? O Supremo Tribunal da Fraude, por meio do sinistro Boquinha Marco Aurélio Melo, o primo, entrou em cena. Marco Aurélio, monocraticamente, como é moda agora, deu uma canetada proibindo o TCU de investigar as contas da Itaipu Binacional. Não é bacaninha? É dinheiro público, como é que fica? Na terra do é assim mesmo? Parece que vai ficar assim mesmo. O processo de tentativa de controle social iniciado com essa empulhação da pandemia de matéria plástica continua de vento em popa.
A comissária de saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, fez um apelo para que os países do bloco reforcem imediatamente as medidas na tentativa de frear o avanço da peste chinesa. Segundo ela, a situação agora é pior do que em março e isso é realmente preocupante. Aqui no Fazendão, sempre tem esquerdopatas e aproveitadores dispostos a macaquear o que os manda-chuvas da esquerdopatia internacional determinam, claro. O governo do Amazonas, por exemplo, já determinou o fechamento de bares, casas de shows, flutuantes e balneários em Manaus. As lojas de conveniência e os restaurantes só podem ficar abertos até às 10 da noite. Segundo se informa, essas novas restrições devem durar 30 dias para avacalhar ainda mais o comércio, aumentar o desemprego e ferrar com o movimento de bens e serviços. O Covidão bateu em Magé, no estado do Rio de Janeiro, e levou a secretária de saúde da cidade para o Chilindró, no âmbito da Operação Garrote. Karine Tavares estaria, segundo se informa, fazendo parte de um esquema responsável pelo desvio de 9 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer à deputada Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, pela divulgação de parte de um comentário meu do dia 8 de setembro, em que eu falo sobre o grande perigo representado pelas vacinas de RNA mensageiro, o chamado mRNA. É importante que as pessoas sejam alertadas para o que as vacinas representam e quais os problemas que elas podem causar à população. Tudo isso dentro desse gigantesco programa de controle social que foi posto em marcha explicitamente a partir dessa empulhação da peste chinesa. Você se lembra que a economia brasileira estava começando a decolar no início do ano, quando veio a peste chinesa e jogou tudo no chão. Mas mesmo no meio de uma crise como essa que estamos vivendo, tem gente que não se deixa abater, não se entrega. Uma dessas pessoas é a Flávia Macedo, uma artesã paraense de 47 anos que mora no Ceará. Quando ela começou a receber o benefício emergencial do governo Bolsonaro, a Flávia não pensou 2 vezes, ela decidiu investir na fabricação artesanal de bonecas de pano. Com isso, ela conseguiu pagar em agosto os aluguéis que estavam atrasados desde março. A Flávia é minha amiga nas redes sociais e eu estou dando essa pequena força para ela. O telefone dela está na tela. Se você gosta de bonecas de pano, é só ligar. E das bonecas de pano para a história política do Brasil, já que eu estou dando uma força aos amigos hoje. O professor e meu amigo de longa data, Paulo Kramer, está dando um mini curso chamado Um Passeio pela História da Primeira República. São apenas 2 noites de quinta-feira, em modo virtual, pelo Zoom, hoje e no próximo dia 1º de outubro. Mesmo que você tenha perdido talvez a primeira parte desse passeio, aproveite, porque este é um tema bastante interessante e que ajuda a dar uma boa perspectiva sobre o que nós somos e o que nós vivemos hoje no Fazendão. Para mais informações e inscrições, fale com a Zélia, no telefone que aparece aí na sua tela. Esta figura que você vê aí ao meu lado é a prova viva de que os canalhas também envelhecem. Esta figurinha carimbada da safadeza política do Fazendão, conhecido em outras eras como Viajando Henrique Cardoso, disse esta semana que a reeleição para cargos executivos no Brasil não deu certo e deve ser revista. Sabe por que ele disse isso? Porque as chances de Jair Bolsonaro se sagrar vencedor em 2022 são, no momento, esmagadoras. O que para esse canalha e a quadrilha dele é o fim da picada. Enquanto a turma dele estava no poder, estava mandando, estava roubando, tudo bem. A reeleição era mais do que necessária. E como ele disse nessa entrevista dada ao compadre Augusto Nunes há muito tempo, tanto que o vídeo está em péssimas condições, mas ainda está no YouTube, este é o processo natural do presidencialismo em países como os Estados Unidos e outros com democracias consolidadas. Agora que os comunistoides de boutique estão por baixo, foram desmascarados sem dó, o velho canalha mudou de opinião depressinha. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje sem vetos a lei que altera a cobrança do ISS,
o imposto sobre serviços. Agora, o tributo municipal passa a ser recebido pela cidade onde o serviço é efetivamente realizado e não mais onde está a sede da empresa prestadora de serviços. A nova lei passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a nova lei desconcentra a arrecadação do ISS em grandes municípios, favorecendo milhares de municípios menores brasileiros. Entre os serviços que terão arrecadação transferida para o destino estão os planos de saúde e médico-veterinários, os de administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito, carteiras de clientes e cheques pré-datados, além de leasing ou arrendamento mercantil. O presidente Bolsonaro também editou uma medida provisória abrindo um crédito no valor de 10 bilhões de reais para auxiliar os MEIs, os microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte. O executivo afirma que o programa está inserido no pacote de medidas emergenciais, com o objetivo de diminuir os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia de matéria plástica. A decisão permite o subsídio de recursos para a concessão de empréstimos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o chamado PEAC Maquininhas. Outra boa notícia é a de que o Ministério da Infraestrutura atingiu a marca histórica de 97% da execução dos recursos da pasta. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ao comemorar o fato, postou no Instagram que, abre aspas, começamos hoje pela região norte uma série de reuniões com bancadas estaduais apresentando a nossa lista de obras de infraestrutura aptas a receberem emendas no orçamento 2021. Este ano chegamos à marca de 97% de execução do recurso, um recorde em nosso setor. Esse é o tipo de alinhamento governo-parlamento que tem resultado em entregas concretas à sociedade, sendo uma importante saída para a restrição fiscal em nosso orçamento. Fecha aspas. Antes de encerrar, eu quero submeter uma ideia a você, telespectador, e preciso do seu feedback, da sua opinião sincera. Muita gente me escreve pedindo para que eu faça um telejornal pela internet com 30 minutos de duração, mais abrangente, mais opinativo. Essas mesmas pessoas dizem que não assistem mais os canais de TV aberta e que preferem ficar ligadas nos meus vídeos para receber informação. No entanto, para atender a essa solicitação, eu preciso de uma pequena equipe, mas isso envolve custos que eu não tenho hoje porque eu faço tudo sozinho. Alguns então me sugeriram que eu montasse uma espécie de vaquinha entre os telespectadores. Portanto, a minha pergunta para você é a seguinte: você estaria disposto a mandar R$ 5 todo mês para ajudar a fazer face às despesas com uma pequena equipe que me ajudaria nessa tarefa? Veja que eu não estou querendo ficar rico, não. Estou querendo apenas viabilizar um projeto e atender ao desejo de grande parte dos telespectadores que me acompanham todos os dias, de segunda a sábado. Dependendo das respostas, eu vou então tratar de operacionalizar esse sistema para que você possa contribuir. Desde já, obrigado pela atenção. Fico aguardando a sua opinião a respeito do assunto. E mais uma coisinha, não se deixe enganar. O problema da Amazônia hoje é um só. O vigarista cachaceiro, batedor de carteira de 9 dedos, vendeu a Amazônia, mas Bolsonaro não vai entregar. Até a próxima.